Boa noite, está no ar mais um programa Direito da Gente. Hoje numa edição muito especial. Eu recebo aqui na Câmara Municipal de São João del Rei, após uma frutífera palestra que foi proferida pelo meu convidado, o Dr. Bruno Cândido, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Seccional de Minas Gerais. Boa noite, Dr. Bruno. Boa noite, Rafael Campos. Boa noite, telespectadores desse prestigiado programa Direito da Gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome da Comissão de Prerrogativas, em nome da Seccional Mineira, do nosso presidente Antônio Fabrício. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de podermos aqui debater e levar questões aos telespectadores relevantes às prerrogativas profissionais dos advogados no exercício da profissão. Agradeço e estamos à disposição para o que precisarem e para atender o cidadão. Bom, como o Dr. Bruno já nos brindou com suas palavras de apresentação, hoje nós vamos tratar sobre as prerrogativas do advogado e a importância desse tema para o cidadão. Gostaria, Dr. Bruno, para iniciarmos a nossa conversa, que o senhor delineasse em linhas gerais o que vem a ser as prerrogativas do advogado. Rafael, veja bem, as prerrogativas do advogado são as garantias e direitos que ele tem para que possa atuar num processo em defesa do seu cliente de forma ampla, de forma independente, para assegurar os direitos deste cliente, do cidadão, para que lhe possa ser aplicada a melhor justiça, a melhor prestação jurisdicional. Essas prerrogativas profissionais não são um privilégio da advocacia, as prerrogativas profissionais, elas são garantias dadas às várias instituições, dentre elas o Ministério Público, magistratura. E com a advocacia não é diferente. A Constituição da República prevê que o advogado é indispensável à administração da justiça, que não há hierarquia entre advogado, membros do Ministério Público e da magistratura e dentre vários outros direitos que o advogado tem para poder, como eu já disse aqui, exercer o seu munus de forma independente, de forma ampla, a assegurar o direito do cidadão. Dr. Bruno, na resposta do senhor, o senhor tocou num ponto que eu acho fulcral para nós entendermos essa questão das prerrogativas. O senhor bem pontuou que elas não são um privilégio, mas muitas pessoas encaram que essas prerrogativas seriam um privilégio ou uma forma de tornar a advocacia uma profissão, vamos dizer assim, intocável. Isso é verdade? Como o senhor vê isso? Não é verdade em absoluto. Prerrogativas nada mais são que elementos, que direitos que outorgam ao advogado a possibilidade de ele exercer de forma paritária com os outros órgãos envolvidos no processo, seja um outro advogado, seja o Ministério Público, para poder defender o direito do cidadão. Não é um privilégio em absoluto, é um direito para assegurar que o cidadão tenha a prestação jurisdicional como a Constituição da República prevê, ou seja, uma prestação jurisdicional justa, imparcial e ampla, com direitos a recursos e mecanismos que lhe possibilite esgotar todos os meios que ele tem para provar as suas alegações num processo judicial. Então, nada mais são as nossas prerrogativas que mecanismos que são dados ao advogado, mas, na verdade, com a finalidade de proteger o direito do cidadão, para que o cidadão tenha direito a um devido processo legal, uma prestação jurisdicional justa e o direito de usufruir dos direitos que nós temos na Constituição e nas outras legislações infraconstitucionais e dentre outras. Então, em absoluto, é um privilégio para o advogado, até porque as nossas prerrogativas precisam avançar. As prerrogativas do Ministério Público são mais amplas que da advocacia e eles são parte no processo. Então, nós precisamos ter uma paridade com essas partes no processo, nós precisamos avançar. Não é privilégio, trata-se de direitos que estão sendo violados e que nós não vamos admitir essas violações e que temos que avançar para ampliar ainda mais. Porque o beneficiário não é o advogado, e sim o cidadão que está sendo representado e defendido pelo advogado. Doutor Bruno, uma questão interessante que o senhor também acabou de suscitar é a respeito das prerrogativas existentes em outros poderes, em outras, vamos dizer assim, autoridades.
Ministério Público, magistratura e por aí vai. As prerrogativas dos advogados são iguais a desses outros órgãos? Veja bem, Rafael, nem sempre as prerrogativas são distintas, porque o exercício da advocacia é diferente do exercício do Ministério Público. O Ministério Público tem suas atribuições legais e lhe tem as prerrogativas para assegurar aquelas atribuições legais. Já o advogado tem outras atribuições, que é de defender o cliente, ajuizar ações e dentre outras situações. Então as prerrogativas são outorgadas a essas instituições dentro das peculiaridades que essas instituições têm. Por exemplo, o Ministério Público tem uma prerrogativa muito cara, muito justa, que é a inamovibilidade. Ou seja, para que o Ministério possa ter autonomia de atuar na comarca sem qualquer influência de qualquer outro poder. E isso transformou o Ministério Público nesse órgão respeitado que hoje é. Então, é uma prerrogativa peculiar ao exercício do Ministério Público. As nossas prerrogativas, que são muitas, que estão ditas na Constituição da República, no nosso Estatuto, na Lei 8.906 de 94, elas nos foram outorgadas em razão do exercício da advocacia. Então, elas não são idênticas das outras instituições. Elas são voltadas para a advocacia, para que o advogado possa agir de forma ampla para poder resguardar o direito do cidadão. Então, são distintas essas prerrogativas. Doutor Bruno, tratando também de um outro tema que é muito importante e que a gente pode pontuar como um avanço nessa batalha do advogado, da classe dos advogados pelas prerrogativas, é uma recente alteração que nós tivemos no Estatuto da OAB, que possibilitou, na verdade, algo que já era possível pela própria Constituição, mas deu mais concretude a isso, que é a questão da participação do advogado no inquérito policial. Como é que ficou essa situação, doutor? Na verdade, Rafael, a Constituição da República era clara ao dar a oportunidade ao investigado ao direito de ampla defesa, porque é outorgado pela nossa Carta Maior a ampla defesa em qualquer processo administrativo, judicial ou análogo. Já existia uma positivação na nossa Lei Maior, só que essa positivação, ela muitas vezes era interpretada de forma distinta pelos órgãos responsáveis pela prestação judicial, neste caso específico, a autoridade policial. Essa lei que alterou o Estatuto, que é agora de 2016, nada mais fez do que positivar esse entendimento que já existia na Constituição da República. E dessa vez de forma clara, dessa vez trazendo que o advogado tem direito a exercer a ampla defesa, livre acesso aos autos, direito de peticionar, sugerir quesitos, sugerir produção de prova, enfim, exercer a ampla defesa na investigação criminal, no inquérito policial. E foi além. Ele trouxe que a autoridade policial que desrespeitar esse direito do advogado, ela incorrerá em crime de abuso de autoridade. Então, além de positivar, esclarecer o que já existia de forma bem clara, que é esse direito do advogado de exercer a ampla defesa no inquérito policial, a lei trouxe uma reprimenda direta e trouxe que será sempre crime de abuso de autoridade quando a autoridade policial, qualquer autoridade que seja, inviabilizar esse direito do advogado. Então foi um avanço muito grande. Infelizmente, no Brasil as coisas dependem de ser esclarecidas ao extremo. Já existia esse direito que era constantemente violado. Mas agora, com essa modificação muito relevante, como você trouxe aqui, o advogado está resguardado, não só o advogado, principalmente o cidadão, nesse caso o investigado. Quase que, no Brasil, quase que a gente tem que desenhar, né, doutor? É mais ou menos assim. Bom, nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, eu volto já.